Olá, meus amigos, meus queridos pais, mães, familiares. Estamos reunidos neste encontro para discutirmos a educação do ser imortal, a educação do ser espiritual, a educação dos nossos corações. A proposta é que, fazendo isso, nós vamos promover uma transformação moral em nós, nos habilitando cada vez mais para educarmos os nossos filhos, as crianças e também os jovens. O espírito a gente não pode limitar pela visão do corpo físico. O corpo físico é importante, nós vamos falar em vários momentos sobre o desenvolvimento da criança, mas a gente traz aqui, à luz da doutrina espírita, esses ensinamentos, essa visão mais ampliada, porque estamos aqui falando de espírito a espírito e vamos falar com a criança a partir dessa perspectiva, dessa consciência. Nós vamos precisar nos educar para uma transformação da nossa visão, a nossa perspectiva, muitas vezes saindo da posição em que nos encontramos para nos colocarmos ali na posição da criança. A gente chama isso de empatia, mas veja que não dá para a gente viver o que o outro está vivendo, sentir o que o outro está sentindo. Nós podemos nos aproximar, ter uma ideia, compreender, e só de fazer esse exercício nós já vamos mudar esse encontro, essa relação. Nós vamos afetar e ser afetados nesse encontro com a criança, com o jovem. Para conseguirmos isso, porque é muito fácil dar uma listinha de regras, de técnicas para fazer. Olha, você tem que se abaixar, colocar seu olho no olho da criança, nessa mesma direção, falar com ela num tom normal, sem gritar. Isso tudo é recurso, é técnica. Mas quando a gente muda a perspectiva, ninguém precisa dizer essa listinha de técnicas. Nós fazemos isso naturalmente, espontaneamente, e sentimos essa necessidade de nos aproximar, inclusive ficando ali na mesma altura do olhar. Então isso se dá naturalmente a partir de um entendimento superior, de um entendimento que nos afeta e nos transforma. Estar ali com a criança, de fato, estar presente, compreendendo, sentindo por meio da aproximação. A gente não sente o que ela sente, mas se aproxima disso. A gente sabe o que é a tristeza, a gente conhece a tristeza, então quando a criança está triste, a gente compreende esse sentido do que é o sentimento dela e não desqualificamos, nós acolhemos. Tudo isso vai se dar a partir do momento que nós nos colocarmos na condição de seres espirituais, em processo de aprendizagem e evolução, transformação do nosso ser, e passamos a vibrar em outra sintonia, que é a sintonia do amor. Quando nós vibrarmos o amor, porque a gente facilmente diz que ama o filho, ama a filha, ama as nossas crianças, o que está depondo contra isso, muitas vezes? É que para amar o outro a gente precisa se amar. Para educar o outro, a gente precisa se educar. E a gente vai ver essa falha na nossa própria condição de não nos amarmos e de não sermos pessoas educadas moralmente. E isso não é um problema quando a gente fala que a gente não consegue ou ainda não sabe amar o próximo. E aquele mais próximo de nós, que são os nossos filhos. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui para isso. Nós viemos para cá para isso,
Se a gente já amasse, Jesus não diria que nós precisávamos amar. Exatamente pelo fato de nós não amarmos que Jesus veio dizer que a lei maior era a lei do amor e que nós ali estávamos para aprender os ensinamentos do Cristo, aprender a amar. E tomando a parábola da semente, que sela esse entendimento, a semente é o que Deus nos dá. Deus nos deu a sementinha do amor, precisamos cultivá-la. Então não se preocupe. Se às vezes é difícil sentir empatia, se a gente entra em conflitos porque a gente ama, mas também sente raiva, como sentir amor e raiva pelo mesmo ser? É um ser amado e um ser odiado? Como assim? São os conflitos que nós vivemos em função do nosso grau de evolução, grau de evolução espiritual. Porque nós temos essa sementinha em nós, depositada por Deus no solo fértil do nosso coração. Veja que é preciso assimilar esses ensinamentos de Jesus, cultivar em nosso coração, naquela parte que é o terreno bom, deixar formar raízes fortes e profundas para que cresça e dê frutos. Veja que na parábola tem a árvore dá 30, 60 e 100 frutos. São as condições, muitas vezes, que nós nos encontramos capazes de dar 30 frutos. Outros são capazes de dar 60 frutos. E outros ainda podem dar 100 frutos, colocando que cada um é diferente. Nós somos diferentes, nós frutificamos dentro das nossas capacidades. E aí existe uma beleza, não existe julgamento dizendo que isso é o melhor dar 100 do que dar 30. Não. É importante que a semente do amor germine, cresça, finque essas raízes, gere frutos. Se a gente fizer esse trabalho em nós, nós vamos perceber que o fruto é o amor e que isso leva tempo. Uma semente para germinar e dar frutos pode levar muito tempo. Então tenhamos essa calma. Veja que a sementinha da paciência é outra semente, todas as virtudes são dadas por Deus na forma de sementes a serem cultivadas. Nós vamos cultivá-las e elas terão o seu tempo para evoluir, para crescer, se desenvolver, multiplicar. Então vamos aprender a nos amar, a nos conhecer, a nos transformar e gerar muitos frutos, que é poder amar e educar todos aqueles que estão junto a nós. Hoje o capítulo 1 fala sobre educação espírita no lar. Preocupam-nos muito hoje, em todo o mundo, os problemas da educação da criança e do adolescente. Então, sem dúvida, todos nós estamos preocupados em como que vamos educar nossas crianças. Veja que a gente está preocupada no como educar, buscando muitas vezes técnicas, recursos, como eu falei antes. Mas a gente precisa desenvolver a consciência do que é educar, do que é esse trabalho a ser desenvolvido, que primeiro precisa ser desenvolvido dentro de nós. Estamos todos preocupados porque nós vemos como anda o mundo e nós vemos como as crianças chegam até nós, que espíritos são. Esses espíritos, muitas vezes necessitados de uma última oportunidade, como os trabalhadores da última hora, uma última oportunidade para produzirem e se regenerarem, e outros que já vêm preparados
para se estabelecer, se instituir a regeneração neste planeta. Então nós temos diferentes espíritos a caminho da Terra, já chegando e estando entre nós, encarnados e desencarnados, mas muitos estão vindo e precisam da nossa educação, de uma educação de base moral que os fortaleça para as missões que eles têm a cumprir. Então, realmente precisamos nos preocupar, ou seja, nos ocuparmos antes deles encarnarem. É preciso falar às futuras mães, às que pretendem ser mãe, aos futuros pais que já estão aí recebendo a criança, né, o espírito já a caminho de reencarnar, mas aqueles que pretendem um dia se tornarem pais. Todos eles precisam pensar antes o que é ter um filho, como que será a vida, porque quando um filho nasce, a vida se transforma. Pensar que nós vamos continuar tendo a vida que vivíamos antes da chegada de um filho em nossos lares é nos iludir completamente. Não porque um bebê demanda horas de sono ali, que nós vamos ter que nos manter acordados para dar o alimento, dar de mamar a mãe, ou porque o bebezinho está com cólica, ou simplesmente não dorme, ou porque é preciso preparar o enxoval com a roupinha, o quarto. A gente precisa, ou então, vamos pensar, o que mais uma criança quando nasce transforma na nossa vida? O ambiente doméstico, né? Além do espaço físico, como eu falei, preparar o quarto, mas veja que começam a se espalhar os brinquedos na sala, aquela viagem que eu queria fazer eu não posso mais, porque a criança está muito pequena. A gente pode pensar inúmeros exemplos que nós, que já somos pais e mães, já passamos, que testemunhamos, confirmamos a transformação da nossa vida. Então, realmente precisamos nos ocupar, porque muitos de nós tivemos o filho, a filha, e não planejamos essa chegada. Simplesmente eles vieram. O planejamento espiritual foi feito, não tenham dúvida. Mas o planejamento aqui na Terra, de como seguir a nossa vida, porque a gente achava que vindo um bebê ia ficar aquele tempo de licença maternidade ou licença paternidade, ia voltar à vida como era antes. E a gente vê que não é assim. Quantas vezes eu já tive que justificar minha ausência no trabalho para ficar com o filho que estava doente em casa, porque não pode levar na creche uma criança doente. Então, isso é um pequeno exemplo que a gente já fez uma reflexão grande na primeira frase desse capítulo. Pensar que para ter uma criança, trazer mais um ente para a nossa vida em família, então é o casal que não teve filho, vai transformar toda a dinâmica daquelas pessoas. Vamos também pensar nas diversas formas de família. Falamos de pai e mãe, mas todas as formas de família, famílias que vão adotar crianças, elas geralmente se preparam muito mais que os pais biológicos. Porque ficou grávida, é só chegar o bebê, a gente arruma o quarto rapidinho, vai tocando a vida. Mas eu que sou psicóloga, trabalhei em maternidade, desde o pré-natal até a fase, né, que a gente já fala de puerpério, quando o bebê nasce, nós vemos que muitas vezes essa gravidez idealizada, sonhada, tão bonita, uma gestação, né, que a gente fica bonita, nem sempre acontece. Muitas vezes a mulher passa mal, tem problemas
de saúde que ainda agravam com a gestação, precisam ficar em repouso, emagrecem demais, engordam demais, enfim. Quando a gente não recebe a notícia de que o bebê tem algum problema. Então, é preciso um planejamento antes da chegada, nos ocuparmos antes que esses espíritos estejam encarnados em nosso lar. Nem sempre é fácil. Então, aqui, a gente precisa abrir a fala para as futuras mamães, sejam elas que intencionam ter bebê ou que já estejam gestantes. Sejam aquelas que estão num processo de adoção. Não importa, essas pessoas precisam começar a despertar a consciência de que um planejamento para receber um espírito no lar, que nós passaremos a ter, além de todas as nossas tarefas e deveres, um compromisso ainda maior, que é o dever de educar aqueles seres. Esse capítulo vai tratar exatamente disso, nos alertar para esse compromisso. Imensos esforços têm sido despendidos por educadores, psicólogos, pedagogos, religiosos e pensadores, buscando os melhores métodos e recursos para educar. Embora com todos os aparatos científicos, culturais, técnicos, financeiros e belíssimos estabelecimentos de ensino, a juventude caminha desorientada e rebelde, a criança desamparada e a família vive momentos aflitivos na atualidade. O que eu falei da gente ter recursos e ter técnicas? Se a gente não tem a base moral, se a gente não tem o amor sendo ali desenvolvido, não pense que a gente já tem que estar amando, né? A gente está desenvolvendo. O amor, ele é um cultivar diário naquela relação com qualquer pessoa, tá? Veja que nós temos a criança desamparada, o jovem desorientado e rebelde. Muitos estão assim e cometendo suicídio. Aqui já abre uma janela para outra discussão que nós vamos fazer em outro momento, mas nós vamos focar aqui na questão dos pais diante desse compromisso. Veja que a criança às vezes vive um desamparo, o desamparo que é da ordem afetiva. Ela pode ter o seu quartinho, as suas roupas, aquele enxoval completo, bonitinho, mas é um enxoval que é material. A gente precisa cuidar do amparo afetivo. A criança precisa que todas as suas necessidades, além das fisiológicas, né, o cuidar do seu corpinho físico para ele se desenvolver, porque a criança, o bebê, quando nasce, é completamente dependente. Um bebê, ele morre se não receber cuidados de outro, né, de um ser já capaz de oferecer esses cuidados, a alimentação, o abrigo, né, a proteção física consta contra os climas, né, um teto, uma roupa. A criança precisa do alimento, ela precisa dormir, ela precisa ser limpa, higienizada, então é desses cuidados que eu tô falando. Mas além disso, muito para além disso, e nós seres espirituais temos que ter essa consciência, aquele ser espiritual reencarnando, ele precisa do amparo afetivo, ele precisa sentir o calor de um abraço. Então, a criança que está chorando, mas ela já foi amamentada, ela tá com a fralda limpinha, foi trocada, ela tá com sono, mas ela não quer dormir, ela está de manha? Criança nunca está de manha. Criança chora porque ela tem necessidade de afeto. E nesse momento que nós temos que ter a consciência
de que se não oferecermos o que ela precisa, o alimento da alma, mais do que o alimento do corpo, oferecermos esse alimento da alma, ela vai ser uma criança desnutrida, desamparada, psíquica e afetivamente. Então, nós precisamos entender que a nossa missão é muito maior. A melhor escola do espírito é o que ele vai chamar de lar, onde o melhor lugar para o processo de educação da criança. A doutrina espírita esclarece em O Livro dos Espíritos, questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? Ser pai, ser mãe? Respondem os espíritos. É sem contestação possível, ou seja, sem dúvida alguma, absolutamente uma verdadeira missão. Olha que ele emprega essa palavra, missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, ou seja, mais do que pensa o ser humano, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, nós temos a missão, quando nos tornamos pais e mães, é um grande dever a se cumprir na educação dessa criança, muito mais do que nós imaginamos, porque uma educação ela não se confunde com instrução. Instrução é ensinar, faz isso, faz aquilo, ensinar a falar, ensinar a escrever, dizer como são as coisas, explicar para a criança isso tudo. Muito mais. Educação, ela abrange inclusive trabalhar com a criança aquilo que ela sente. As emoções. A criança, até os 10, 11 anos, ela tem um pensamento concreto. Pensamento abstrato vai depender do desenvolvimento do cérebro, do córtex pré-frontal, que fica nessa região, né? Isso vai se dar lá pelos 12 anos, quando a criança já tem um pensamento abstrato. Falar de emoção, falar de paz, amor, solidariedade, fraternidade, falar... Isso tudo são conceitos abstratos. A criança precisa vivenciar o concreto quando ela é pequenininha. Então, água é água. A gente vai ter que dar um nome para aquilo que é abstrato, que é a sede. Ela sente sede. Na verdade, ela sente alguma coisa que ela não sabe o que é. E os pais vão dizer: isso aqui é água, ela bebe e aquela sensação vai embora. Satisfez? Ela começa a fazer as associações. E a criança, no início da vida, até os 3 anos, é um grande desenvolvimento cerebral. Ela está fazendo uma série de conexões neuronais para aprender, tanto que ela aprende desde o aspecto psicológico, emocional, motor, né? Linguístico, ela está aprendendo a falar. É uma aprendizagem enorme nessa fase e que ela absorve tudo que ela pode, tudo que é apresentado para ela. Até os 3 anos, ela vai observando e vai ouvindo e vai associando. Então, ela sente alguma coisa, os pais interpretam como sede. Ela está com sede, dá água, como a gente vê o bebê, está chorando, então a gente interpreta fome e dá, né, o leite. Nos primeiros 6 meses, deve ficar exclusivamente no leite, pelo menos a maioria dos seres que, né, os bebês recém-nascidos. Enfim, nós vamos dizer, tá com fome. É fome. Isso que ela está sentindo é sede, é fome. Porque não faz para a criança sentido. Aquilo ali é abstrato.
E ela vai associando com a palavra que é dita. Então, dizer que é fome. Quando eu estou sentindo esse mal-estar, essa dorzinha na barriga, significa que é fome. Então, fome. E aí ela vai aprendendo que água de beber mata a sede. Então, assim, é assim que vai se dando o aprendizado com as associações. Então, é preciso ter muito cuidado com tudo que é apresentado para a criança. Veja que a criança, nesse momento, ela precisa ser nutrida de afeto. Se ela está precisando de colo, é isso que ela precisa, de colo. E o colo deve ser dado. Porque dizer que manha, a criança está com manha e desqualificando aquela sensação da criança e deixando de oferecer para ela esse alimento que é da ordem afetiva, deixando a criança, por vezes, chorar até dormir, nós estamos negligenciando a parte emocional e espiritual, deixando a criança viver um desamparo para cuidar e amparar apenas do aspecto fisiológico, apenas do aspecto material, para a sobrevivência daquele ser. Por isso que os pais precisam ter essa consciência de que não existe a manha. Existem necessidades que precisam ser saciadas, principalmente nos 3 primeiros anos de vida desse bebê. A partir disso, nós vemos que é muito grave, muito grande, o nosso compromisso, o nosso dever. Diz ainda os Espíritos, Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, o que torna propício a todas as impressões. Veja que débil é frágil, né? Frágil, uma organização frágil e delicada. O bebê é extremamente frágil, como eu falei, ele pode em poucos dias morrer se não tiver o cuidado dos pais, dos seus responsáveis. Então Deus, na sua sabedoria imensa e extremamente misericordiosa e amorosa, fez com que o bebê tivesse uma estrutura que dependesse dos cuidados do adulto, mas ao mesmo tempo cativasse. O bebê desperta nos seres humanos, nos adultos, principalmente naqueles que vão ser os seus pais, cuidadores, nos sensibiliza, né, para nos cativar e termos ali a vontade, estarmos disponíveis. Então, aquela criança nos sensibiliza ao ponto de que, geralmente, quando falamos com os bebês, nós falamos com uma vozinha diferente. Nós usamos um tom mais afetuoso. Nós sorrimos quando olhamos para o bebê. Então, existe isso. O bebê, ele tem na sua estrutura, e isso Deus colocou para nos mobilizar, nos afeta. Os afetos são todas as emoções que nos movem. Então isso nos mobiliza, nos aproxima. Nós queremos chegar no bebê com delicadeza, com carinho e ali começar uma relação e desenvolver o amor. Veja que existe a tarefa que Deus nos deu, Ele nos confiou. Deus nos confiou uma tarefa. Isso é tão importante, tão sério. Veja que, em geral, a gente fala em ter fé, em confiar em Deus, só que Deus, muito antes de nós confiarmos nele, e às vezes até acreditarmos em Deus, Deus confia
em nós. E Ele nos deu ali os seus filhos. Veja que é outra situação. Os nossos filhos são espíritos, isso é um título do livro do Hermínio de Miranda. Nossos filhos são espíritos, filhos de Deus. Então, nossos filhos não são nossos filhos. Deus nos deu os seus filhos para a nossa guarda e tutela. Veja que ele fala a tutela dos pais. Os pais vão ter que cuidar de outros espíritos, filhos de Deus. Isso é outra mudança de perspectiva. Nós vamos precisar mudar a nossa forma de olhar para os nossos filhos, não mais nossos, como nossa posse, mas como filhos de Deus, que vieram com as suas tarefas, com os seus deveres, e que nós temos por dever colocá-los eles todos na senda do bem, para que eles se voltem para Deus. Deus envia seus filhos para nós, que somos também seus filhos, para educarmos esses espíritos. Aí, ao educarmos, nós nos educamos, então ganha os dois, é uma relação de ganha-ganha. Eu ganho aprendendo com meu filho ganha aprendendo comigo. Nós nos transformamos moralmente, nos auxiliamos mutualmente, mas eu, como mãe ou como pai, tenho uma responsabilidade maior, eu tenho uma autoridade, porque eu respondo pelos meus atos. Então, eu sou alguém responsável por colocar aquele espírito no caminho de volta a Deus. Então, nós vamos dar uma pausa aqui. É um capítulo que nós vamos mastigando, bem devagar, mas nos aprofundando nos ensinamentos. Quero desejar a todos muita paz essa semana, bastante reflexão, esse treino das perspectivas, né? Passarmos a nos vermos de formas transformadas. É uma transfiguração, deixar de viver como a gente é para esse personagem aqui, para a gente passar a se ver como seres espirituais, todos com um único propósito, de voltarmos para casa, voltarmos para o seio do Pai, voltarmos e vivermos, como Jesus falava, o reino dos céus, o reino de Deus, para fazermos lá a nossa morada definitiva. Muita paz e até o próximo domingo.